Então. Aqui Paulo está querendo falar sobre, no caso, o circunciso e os incircuncisos. No caso, os circuncidados judeus e os circuncisos gentios. Aí ele fala que os circuncidados, os circuncisos são os judeus e os incircuncisos são gentios. Circuncidados, judeus? Isso. Paulo fala que Abraão não foi justificado pelas obras, né? Porque não existia a lei, e se ele fosse justificado pelas obras, ele não seria justificado, no caso, porque ele quebraria. E ele fala assim que quando Abraão foi justificado, ele era Abrão, no caso que é em Gênesis 12. E eu vou ler o versículo 2. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui no caso ele creu. E ainda ele era Abrão, ele era incircunciso. E ele teve fé, no caso que ele seria pai de Isaac, que é Romanos 4, 17, vou ler a partir do Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como as que fossem. No caso, o que vivifica os mortos era o ventre de Sara, que ainda ela já tinha 100 anos, e Abraão também tinha mais de 100 anos e não poderia, na lógica, ter um filho. E Abraão teve fé ainda que seria pai. No caso que Isaac gerou Jacó, e Jacó virou Israel e foi pai de nações. Então ele fala aqui que os justificados não são aqueles judeus do circuncidado, mas sim aquele que crê e aquele que tem fé em Deus. Aí eu vou ler aqui, em 1 João, capítulo 5, versículo 10, que fala assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu seu Filho dele. É isso aí. Paulo está explicando aqui aos romanos que todos são aceitos por Deus. Porque quando Paulo começa a explicar para todos os judeus, Paulo começa a explicar aos judeus porque os judeus criam que Abraão foi o fundador da linhagem dos judeus, mesmo estando antes da lei em Jesus. Assim, e Paulo começa a explicar para eles, se eles criam que Abraão foi o fundador da linhagem dos judeus, eles também tinham que crer que Abraão veio, como está em Gênesis 12, pela crença que teve em Deus e não pela circuncisão, como eles acreditavam que todos os judeus, que todos os gentios que não eram circuncidados não podiam estar no meio dos judeus. A paz do Senhor. Amém. A paz. Amém. Vamos lá. Bom, o que nós conseguimos entender que Paulo aqui no livro de Romanos capítulo 4, ele vem ensinando tanto Romanos como a nós a ideia, ele ensina a nós a crer e a ter fé, assim como fez Abraão, que Abraão em Gênesis 12 até o 15, ele creu na promessa que Deus fez, e no capítulo 17, ele creu, além de cumprir, ele praticou a fé, que é o ato de obedecer, ou seja, ele circuncidou toda a família, obedeceu a palavra de Deus, é o ato de fé. O interessante é que Paulo também cita aqui os 3 períodos: o período da graça, o da lei e o da graça de novo. Que o da graça por Abraão, no tempo da circuncisão e da incircuncisão, o tempo da lei, que a obra faz parte da lei, e a parte da graça, que agora que a gente também vive. E fala assim, Romanos capítulo 4, a partir do versículo 23. Ora, não só por causa dele está escrito:
que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus Cristo nosso Senhor, ao qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ou seja, o tempo da graça. Abraão creu e teve fé, porque ele já se sentiu morto por não conseguir gerar. E no tempo da lei, por causa das obras. E graça novamente por nós, que nós cremos que Jesus Cristo, ele foi morto, mas ressuscitou. Ou seja, Paulo ele também nos ensina a ter fé, porque toda vez que nós temos fé e damos glórias a Deus, Deus dá o sim em nossas vidas. Graça, sangue e fé são as três ações de Abraão. O primeiro período da graça é o crer. Por quê? Abraão, Deus faz a promessa para Abraão no capítulo 12 de Gênesis, correto? Sim ou não? Sim. Faz a promessa. O que Abraão faz? Ele obedece. Quando o sangue, quando você toma uma ceia, você fala o quê? Que o cálice é o quê? É o sangue, não é isso? Este é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso em memória de mim. Quando Abraão ele circunda, acontece o quê? Derramamento de sangue. Ok? Então até aqui, ó, a graça, ela veio até aqui. Porque Jesus ele não derramou o sangue dele para cumprir a graça. Ele derramou o sangue dele para cumprir a lei. Ok? Estão entendendo? Estão conseguindo acompanhar ou não? Porque senão, se for para me ler todos os versículos que eu tenho que ler, não vai ter que ler. Agora, depois disso, vocês vão ler lá no capítulo 17 a seguir, que Abraão já estava o quê? Amortecido. Agora eu vou brincar com vocês. Não é o vinagre de água da farmácia que faz bem, é o do céu. É ou não é? Deus, ele pode tornar em vida aquilo que está morto. Se não está entendendo ou não? Eu vou repetir. Deus pode tornar em vida aquilo que está morto. Agora, dentro disso, não é só amortecido pelo tempo, é amortecido porque não tem mais fé, é amortecido porque não acredita mais, é amortecido porque o medo de não vai dar mais. Abraão ele não viu assim. Vamos ler lá, Romanos 4. Ao contrário de Sara, que não acreditou. Não, sangue e circuncisão. Quando circuncidou, derramou sangue. Mas com Israel e com os árabes. Ok? Porque Isaac é o pai dos árabes. Isaac não, Ismael. Então o pacto de Abraão foi para todas as nações. Mas Deus escolheu uma nação para ser nação sacerdotal, eles rejeitaram. Porque se Israel fosse nação sacerdotal, a igreja iria obedecer a Israel. Como isso não aconteceu hoje, a igreja, quem tem que obedecer à igreja é Israel. Ok? Não o contrário. Infelizmente, hoje nós temos muitas pessoas da cristandade invertendo isso, querendo se tornar judeu, usar papelzinho, usar talit. É bem comum você ver irmão Shalom. Shalom Adonai. Aí eu coloco lá, Shalom Aleichem, o que é isso? Você não sabe nem o que é Shalom Aleichem, você quer falar hebraico, rapaz? Então, vamos ficar só sendo cristãos, que tá bom. Vamos lá. 4.
o qual em esperança creu contra a esperança. Por quê? Porque ele olhava para ele e não tinha mais como, mas ele creu que Deus era possível mudar para. E você sabe que depois que Sara morreu, Abraão teve mais sede com quietura. Olha, porque o testemunho de Deus é Deus de milagre, rapaz. Você tem que acreditar em Deus. Está na Bíblia, meu irmão. Abraão, você não viu aí que Abraão estava amortecido? Sara estava amortecida, morreu. Jesus vivificou. Isso quer dizer o quê? Que há tudo na tua vida que você acha que morreu, se você tiver fé, Deus vai dar vida. Por que crê, você crê. Por quê? Porque você está aqui. Crê. Eu acredito que Jesus morreu. Fé, atitude. Ok? Qual foi a atitude que gerou a fé? O sangue. Qual é a atitude que gera a fé em nós? O sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Não foi isso? Você está aqui porque Jesus morreu e ressuscitou. Então Deus teve o quê? Como fé. Quando Abraão derrubou o sangue, Deus sabia que ele tinha fé para receber a promessa. É por isso que Abraão é pai de todos. Por isso que na Bíblia só